Bom dia. Vamos iniciar então a nossa aula deste domingo. Hoje nós trataremos de Lucas 17. Lucas 17. Vamos orar para iniciarmos. Glorioso Deus, nosso Pai, reunidos estamos mais uma vez para aprender na sequência de estudos desse livro. Nos colocamos, Senhor, perante Ti, humildemente clamando que a Tua palavra venha a causar transformação em nós, aprendizado, realmente mudanças e glorificação do Teu nome, adoração verdadeira a Ti, perante toda a santificação que Tens feito em nós. Prossegue-a, continua a Tua obra em nós. Esteja conosco, ó Deus, nos abençoe em mais essa aula, pois dependemos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Na última aula nós falamos sobre, puxando 3 lições que nós tivemos praticamente. Primeiro, sobre o administrador astuto, aquele que gastando, sendo pródigo com os bens do seu patrão, ele foi demitido. E ao ser demitido, ele seria demitido, ele aproveitou e fez misericórdia com o dinheiro do seu patrão para conseguir ser recebido após demitido. Então, vimos isso e vimos lições sobre honestidade em lidar, mas ao mesmo tempo, o quanto este mundo, dentro daquilo que ele deseja fazer, faz de todo o coração, e quanto o cristão deve também, daquilo que é concernente ao reino e às coisas celestiais, fazer de todo o coração. Então falamos sobre o caráter fiel daquele que é fiel no pouco, nessa vida, naquilo que nós temos, nas nossas riquezas, e o que é fiel no muito, então aquele que receberá a glória celeste. E, por fim, nós falamos sobre o quanto um milagre é insuficiente, mas a palavra de Deus é suficiente. Então, para crer, como na parábola de Lázaro que nós vimos, o rico e o Lázaro, não adianta um ressuscitar e vir testemunhar a outros. O próprio Cristo ressuscitou e mesmo assim, quem crê nele, crê na sua palavra. Então nós sabemos com toda certeza que não é por milagres que os homens creem, mas pela palavra que vem a fé. Bom, prosseguindo então, capítulos 17 e 18, vamos encerrar aí uma visão de reino central aqui em Lucas, praticamente toda composta por textos mais particulares mesmo em Lucas do que nos outros evangelhos, mas depois a gente entra nos passos finais aí, rumo à conclusão do livro, rumo à cruz, rumo à ressurreição. Pois bem, James Edwards, sobre essas últimas palavras sobre discipulado e reino de Deus, diz: o reino, em sua forma presente e futura, consiste de propriedades surpreendentes que não podem ser entendidas à parte da instrução de Jesus e só podem ser totalmente entendidas após a ressurreição de Jesus. Então, nesse momento em que Jesus está falando com os discípulos, podemos ter certeza que eles só podem ter acesso à informação do que é o reino através da instrução. Ninguém sem esse ensinamento poderia saber isso que Jesus estava falando. Ninguém sem esse ensinamento poderia supor o que é o reino de Deus. Jesus estava revelando isso aqui. Mas ainda que estava ensinando eles só entenderiam adequadamente após a ressurreição. Então, tudo que nós estamos vendo só começou a fazer mais sentido, ser totalmente entendido nos estágios posteriores, a ressurreição e também o Pentecostes. Pois bem, então vamos ver do que ele fala sobre o reino neste capítulo 17, versos de 1 a 4 para iniciarmos. Capítulo 17, de 1 a 4, que diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável
que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um destes pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Pois bem, J.C. Ryle diz, a incoerência de muitos crentes fornece aos incrédulos uma desculpa para negligenciarem completamente o cristianismo. Um crente que não vive de acordo com aquilo que professa ser, está a cada dia, quer saiba, quer não, causando dano a muitas almas. Sua vida é uma injúria ao Evangelho de Cristo. E o que nós precisamos para sermos conforme nós fazemos, ou fazermos conforme nós dizemos que somos? É entendermos que nós somos uma comunidade que falha. Primeira coisa, de 2 passos que nós vamos citar, precisamos entender que a igreja é uma comunidade falha. Isso precisa ser entendido. Qual é o sentido disso tudo aqui? Nós temos aqui no começo, Jesus falando, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, ou em outras versões, é impossível não vir escândalo. Diretamente do grego, algo parecido com isso. É impossível não vir escândalo. E escândalo, na verdade, é uma palavra meio particular aqui no entendimento, que é armadilha. Então, seria algo que faz as pessoas tropeçarem. Então, nesse sentido, que foi traduzido na NVI para que é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Na igreja vai acontecer. No mundo vai acontecer muito. Então, vai acontecer. O que nós precisamos entender é que o que foi falado pelo pastor aqui, de vários tipos de ovelha, vários tipos de situação dentro da igreja, entre os irmãos, e que muitas vezes nós mesmos causamos os nossos próprios problemas, isso é fato. Jesus já tinha garantido isso, que isso vai acontecer, coisas terríveis, inclusive, não só as mais simples, mas escândalos, tropeços severos também acontecerão. Pergunta, ele está falando que é possível que aconteça? Não. Vai acontecer, é garantido que isso acontece na história da igreja, é garantido que isso aconteça entre cristãos. Então, nós precisamos entender que a nossa comunidade em igreja é falha, mas não falsa. Isso não é autorização para nós vivermos como se isso não acontecesse, ou vivermos como se isso fosse bom. Não, o que a gente professa é sincero. A gente se arrepende e odeia o pecado, e a gente evita a queda e luta contra o pecado. Isso deve ser verdadeiro. Agora, a realidade do pecado também não deve ser negada. É interessante que Edwards fala sobre membros ineficazes no meio da igreja. O que seriam esses membros ineficazes? Aqueles iludidos de que a verdadeira igreja é uma igreja perfeita. O que acontece com este? Percebe uma igreja imperfeita, troca. Percebe a imperfeição daquela, troca. Percebe a imperfeição daquela e cada vez vai ficando mais desiludido com a igreja, com a fé. E o caminho quase que inevitável é desistir da fé. Falar, isso daqui tudo, na verdade, não é realidade. Tudo isso por uma má orientação bíblica, de achar que a igreja verdadeira é a igreja perfeita. Sendo que Jesus diz claramente aos discípulos, deixando claro, não é mais aquele foco anterior, do final do capítulo anterior, que ele estava falando a fariseus, ele está falando aos discípulos. Então, entre os discípulos, sim, vai
acontecer coisas que levem o povo a tropeçar. Porém, mesmo que algo seja inevitável, mesmo que algo seja profetizado e revelado pelo próprio Deus, não podemos dissolver dessa coisa, tirar dessa coisa a responsabilidade. Imagine que eu falo, você hoje vai tropeçar e cair. Chega a determinado momento do dia, você tropeça e cai, a culpa não é minha, a culpa é sua. Então, se Jesus está falando, vai acontecer problema, a responsabilidade é de quem trouxer o problema, não daquele que garantiu, que sabe do que vai acontecer. Então, algo inevitável não absolve a pessoa responsável. Isso a gente precisa ter certeza. Então, algo que para Deus já está certo, não tira a responsabilidade humana. Então, as coisas que Deus definiu, decretou, que a gente fala Deus predestinou, não tira a responsabilidade humana. Então, você e o seu desejo estão em jogo. Estão em jogo. Deus utiliza, inclusive, disso. A sua vontade corrompida e corrupta pode ser a sua ruína. E isso é responsabilidade sua. Então ele diz, vai acontecer o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele que fizer o povo tropeçar. Então, se nós temos consciência de que nós somos uma comunidade falha, também tenhamos consciência que somos uma comunidade, e devemos ser, com certeza, perdoadora. Bom, entendamos, o nosso maior desafio aqui, como ele diz, né, cita a palavra pequeninos, Jesus cita, nosso maior desafio não é a luta contra o mal, mas a pequenez e a fraqueza nossa mesmo. Então não é em si o desafio, o tamanho do mal, mas o nosso tamanho sim, é o nosso desafio, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos fracos, e se nós entendermos assim, a gente vai buscar aquele que é grande, forte e poderoso, o nosso Deus. Observação, continuando nessa questão de responsabilidade, ele compara a situação do que traz o escândalo, melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse no mar. Uma pedra de moinho é algo realmente pesado, é aquela que esmaga os grãos para virar pó mesmo. Então, aquela pedra e você será arremessado. É melhor estar morto do que causar problemas. Sim, à igreja, aos pequenos, aos fracos, aos seguidores, ao pequeno grupo que segue Cristo, tudo isso está dentro disso que Jesus está falando, fazer um desses pequeninos pecar. Então, dentro dessa percepção, todos nós somos falhos, há possibilidade de nós errarmos, há possibilidade terrível de nós fazermos um dos pequeninos, um dos seguidores, um dos fracos pecarem. Mas ele volta à questão do pecado como algo a ser oportunizado a reconciliação. Então, se você souber de alguém pecando, qual que é a sua função? Dar rasteira final. A pessoa está cambaleando, você passa-lhe a chinela. Você vai lá e coloca para baixo? Não. Primeira coisa que ele cita, você chama ao arrependimento. Você tenta e busca restaurar a pessoa. E se a pessoa pedir perdão, você perdoa. Se a pessoa te ofender várias vezes, 7 vezes, você perdoa. Aqui nós temos um contexto com algumas semelhanças daqueles 70 vezes 7 que nós vemos em Mateus. Mas aqui nós, se procurar 7 vezes, errar 7 vezes no dia contra você, 7 vezes você perdoa. Então essa é a lição de
verdadeiramente ter um sentimento igual nessa comunidade, a tal ponto que se a pessoa sofrer, você sofre junto. Então você entende que a pequeneza é de ambos, você perdoa o que também é fraco, você perdoa o que também é falho, você restaura a ambos. Ryle ainda diz: um espírito não perdoador, inclinado a contendas, é a mais segura evidência de um coração não regenerado. Alguém que não perdoa, alguém que gosta de viver em desarmonia, é a maior evidência, segundo Ryle, é a mais segura de todas as evidências de que essa pessoa não nasceu de novo, não teve uma regeneração, que não é salva, em outras palavras. O não perdoador é a maior evidência do não salvo. Versos de 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim vocês também, enquanto tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Muito bom. Uma frase de Edwards, cheio de citações hoje, frase de James Edwards. Naquela época, como agora, os cristãos ficam cientes da inadequação de sua fé, quando passam a ser responsáveis pela liderança de outros. Então não tem nenhum momento que a gente tem tanta consciência de que a gente é falho na nossa fé, quando a gente é responsável por outros fiéis. Aí a gente percebe: quem sou eu? Quem sou eu? Entendam, muitos que são chamados para ensinar, para liderar, olham para os seus liderados e veem exemplos muito melhores nos liderados. Então esse é o momento que ele percebe: quem sou eu? Então nunca ele se percebe tão inadequado em sua fé quanto no momento da liderança. Surpreendentemente, Jesus não exige dotação espiritual superior dos líderes cristãos, mesmo dos apóstolos, nem oferece isso a ele. Ele antes promete estar presente na pequenez de sua fé. Isso é encorajador. Isso é para vocês pensarem, como cristãos, que nós somos todos ovelhas aqui. E todos nós não somos chamados a sermos mais espirituais e termos uma fé muito maior do que os demais para poder ajudar a igreja. Não. A nossa segurança é que na nossa fé Jesus está presente. Ele é quem nos traz tudo que é garantido por Deus e no Evangelho. Então, nós entendemos como servos. E como servos, precisamos manter essa cabeça: somos inúteis. Somos inúteis. Bom, o pedido dos discípulos aqui, vendo essa situação, vai acontecer quem escandaliza, ai daquele que escandaliza, se pecar 7 vezes contra você, 7 vezes você perdoa. Os discípulos não são desonestos o suficiente para falar: está tranquilo. Eles já falam: aumenta a nossa fé. Quando uma pessoa te provoca, uma ofensa mesmo uma vez, é difícil. Se ela repete, você já fala: ela nem se arrependeu. Essa pessoa, se ela faz isso 3, 4, 5, 6... Eles têm consciência de que realmente colocar isso em prática exige uma fé muito grande.
E eles pedem, aumenta a nossa fé, reconhecendo, em outras palavras, não somos capazes disso. Mas Jesus fala, a fé em si, mesmo um grão de mostarda, algo que parece quase um pó na sua mão, é poderosa, porque poderoso é o Deus dessa fé. Então ele compara aqui, não a montanha que é comparada no outro evangelho, mas a uma árvore, o destaque entre os judeus é a complexidade da sua raiz, o tamanho da sua raiz, tanto que tem orientação no Mishnah para construir cisterna, poço, pelo menos 20, não lembro, 25, não lembro a unidade de distância, eu ia falar metros, mas não sei se qual é a distância exata, mas tem uma distância para ter uma árvore dessa de uma cisterna, porque sabe que a raiz vai chegar e vai destruir tudo. Então, quando nós estamos falando do destaque da raiz, ele fala, você pode tirar essa árvore com a raiz e mandar ir para o mar, vai ser plantada lá. Então, o problema não é a dificuldade. Quando a gente vê o que é a vida cristã, o problema não é o nível daquilo que a gente vê, uau, como está longe, como é difícil. Nós precisamos entender que a fé, a simples fé, a doce e singela fé daquela pessoa mais humilde, é suficiente. Essa é a garantia de Jesus Cristo. É suficiente para todo o poder possível. Então, não adianta, não tem cristão que vai se achar útil no reino. Se você fala assim, sou falho, sou incapaz, todos são. Todos. Do pastor ao discípulo, ao apóstolo. Todos são. Quem é útil, poderoso e tremendo é o nosso Deus. Então, ele compara aqui, de uma forma bem clara, o que é o servo. Ele fala, se o servo trabalha o dia inteiro, aí chega o senhor do servo em casa, lembremos que esse servo aqui, para nós, seria escravo, tá? Escravo, não é funcionário, é escravo. E esse escravo aqui, também não é muito parecido com o escravo que teve aqui no Brasil, antigamente, trazido da África, não é. Então, por isso eles preferem traduzir por servo, porque durante a história teve muita escravidão diferente. E aqui, o homem que trabalhou, chega o seu senhor em casa, e ele ia falar, senta aí, vamos comer. Não. Deus está nos dizendo aqui, que Ele como Senhor e nós como servos, Ele é aquele que é servido. Então, duas coisas que nós devemos entender aí, são coisas que são ensinadas nas Escrituras. Nós somos servos e somos amigos. E nós somos mais do que servos, somos amigos. Mas não somos apenas amigos, também somos servos. Então a gente não pode esquecer nenhuma das coisas. Ao mesmo tempo, como a gente vê no profeta, acaso não és também um Deus de perto e não somente de longe? Ou, na verdade, é ao contrário, é só um Deus de longe ou Deus de perto também? Deus não é só aquele que está ao nosso lado, nos ouvindo, e sendo um Deus pessoal, zeloso, mas também é o poderoso Deus, que está sentado nos céus, governando sobre o universo, acima de todos os outros. E quem somos nós comparados a Ele? Nenhum das duas percepções, a do Deus de perto e a do Deus tão longe do nosso alcance, deve ser excluída. Nenhuma das duas. Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Nesse sentido, está aqui uma lição do Deus de longe, o Deus que é Senhor e você é servo. Você nunca será Deus, você nunca será o Senhor dos senhores. Isso, em toda eternidade, você não será. Você não será. Mesmo transformado
a ser excluído o pecado e imperfeição, você não será Deus. E essa divisão nunca será destruída entre Criador e criatura, nunca será. E o que ele diz aqui, para nós vivermos uma vida de humildade sempre, é o quê? Gente, chega o Senhor, o servo serve para ele, depois o servo vai comer, mas ele primeiro serve. Esse é o ponto, que precisa ser destacado. Então, o servo primeiro, ele precisa ser útil, ele tem uma utilidade, senão não tem por que ter servo. Não existe servo inútil que permaneça. Então o servo está associado à utilidade dele como servo, primeira coisa. E um servo na sua utilidade aí, primeiro, a intenção de ser servo é servir o seu Senhor antes de servir a si mesmo. O servo pertence ao seu Senhor, e ele o serve antes de servir a si mesmo. Então tudo isso está sendo ensinado de tal forma que, se o servo vai lá, trabalhou o dia inteiro, veio servir o seu Senhor para depois servir a si mesmo, o que ele fez? O que ele deve fazer? Nada mais do que ele deve fazer. Então, você, imagine hipoteticamente que você cumpra toda a lei, tudo que te é mandado. Ah, mas é Antigo Testamento. Ok, vamos dizer que você perfeitamente faz o que um cristão deve fazer. Faz, perfeitamente. Vamos supor, você é um servo útil. Não, você só faz aquilo que você deve. Você só faz aquilo que você deve. Você não deve se engrandecer por isso. Você só faz o que deve. Inclusive, tem um rabi do século I, Johanan ben Zakkai, diz: se você realiza muito na lei, não reivindique mérito para si mesmo, pois esse era o propósito para o qual você foi criado. Se você apenas atende o propósito, é simples, você não tem que se orgulhar disso. Imagine que você chega em casa, abre a geladeira, pega algo que está dentro da geladeira e percebe que está refrigerado. Aí você abraça a geladeira e fala: como você é fantástica, você esfria as coisas. Não. Na verdade, se você chegar e pegar a coisa não está, você se ira, falando: como você é inútil. Você não está fazendo só aquilo pelo qual você é, pelo qual você veio a existir, pelo qual você foi criada. E já manda para ser reparada. E se não tiver reparo, você não vai se desfazer dela. É a mesma coisa com você, porque você é uma criação, e a criação foi criada por um motivo, e esse motivo deve ser alcançado. Sem alcançar, você não presta, deve ser reparado, e se não tiver reparo, você vai ser destruído. Então, se você vai lá, não, eu estou fazendo o que eu devo fazer, ótimo, é o mínimo. É o mínimo. Então, como algum de nós, num contexto desse, vai falar: olha, mereço coisas perante Deus, olha, eu estou acima dos demais, tenho mais fé que os outros? Impossível. Se nós tivermos consciência disso, e a consciência que somos uma comunidade assim, muito mais nos ajudaríamos, muito mais nos perdoaríamos, e ainda mais cuidaríamos para não fazermos uns aos outros pecarem e tropeçarem. Versos de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ryle, sobre isso, destaca: o espírito de gratidão é a própria atmosfera dos céus. O espírito de gratidão é a própria atmosfera dos céus. Os anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados estão sempre bendizendo a Deus. Tal comportamento é a fonte de felicidade na terra. Verdadeiramente, o momento de gratidão e expressão dessa gratidão de forma genuína, essa é fonte de felicidade cristã. Verdadeira, verdadeira. Imagine por um momento toda uma comunidade expressando verdadeira gratidão. Isso é uma atmosfera celeste. Isso será o espírito celeste em si. Isso será o que nós teremos nos céus. Agora, e se o cristão não pratica a gratidão? Bom, temos aqui, nesse contexto, alguns homens leprosos que intercederão por piedade. Eles estavam à distância, tinham uma obrigação mesmo de ficarem a 50 passos no mínimo, para não contaminar. Lepra é uma doença de pele, associada, na verdade, nessa época, a um monte de doença de pele, que hoje em dia tem outras características, não apenas a lepra, que nós chamamos de lepra hoje em dia, mas várias infecções de pele, que, por precaução, as pessoas se afastavam, viviam separadas, por isso que entre uma cidade e outra que estava essa comunidade. Eles não pedem cura. Perceberam isso no texto? Eles não falam: Senhor, cura-nos. Não. Eles não estão clamando por cura. Eles estão clamando por piedade. Caracterizando aqui não apenas um pedido em si, mas uma oração mesmo. Das mais comuns na Bíblia: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Eles simplesmente pediram por piedade. Jesus respondeu com cura? Não. Não foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu: vá se apresentar ao sacerdote. Ele respondeu com uma ordem: vá se apresentar ao sacerdote. Vocês todos vão se apresentar ao sacerdote. O que eles fizeram? Foram. Bom, nesse momento, esse foi em si o que Jesus, ao irem, eles foram limpos, eles foram curados. Então, Jesus deu a cura, após, em si, a ordem. Observação: essa questão de se apresentar aos sacerdotes, o leproso se apresentar aos sacerdotes, é procedimento de cura de lepra, tá? Procedimento, na Bíblia. Levítico 14, 2 e 3 diz: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Ou seja, nós temos essa orientação de que, quando a doença, que nem todas aquelas doenças chamadas de lepra permaneciam a vida toda, algumas eram curadas. Para constatar isso daí, ele iria até a autoridade que trata da pureza do povo. Então, as duas coisas estavam associadas: pureza do povo e saúde do povo. Levítico fala muito disso. E ele reconhece que o procedimento depois é feito para entregar sacrifícios. Tem mais, até versículo 4 vai citar o procedimento inteiro. A gente está até o 3a. Pois bem, eles clamaram, Jesus disse: vá até o sacerdote, já pedindo para eles, ainda com lepra,
realizarem algo que quem é curado da lepra realize. Ele já está pedindo o procedimento de uma realidade que eles ainda não veem. E essa é uma chamada cristã muito interessante. Vocês são chamados a um procedimento de uma realidade que vocês ainda não veem. Em muitas coisas, esse reino já está conosco, mas ainda há de se cumprir. E vocês já são chamados a terem postura de quem já está a caminho daquilo que ainda não chegou. Bom, um deles, percebendo a cura, voltou para agradecer, para louvar. E o louvor dele, o destaque aqui é em alta voz. Ele testemunha, não é só algo interno, mas externo e externo para todos ouvirem. Louvor em alta voz. O destaque, o texto cita, e era samaritano. Ou seja, o texto mesmo dá o que a gente falaria, olha quem que veio agradecer. Olha, prestem atenção quem voltou para agradecer. E aí as perguntas de Jesus, não foram 10? Onde estão os 9? Maior é a não expressão da gratidão do que a expressão da gratidão. Muito maior. 9 não voltam para agradecer, 1 apenas volta para agradecer. E o destaque que Jesus coloca, só o estrangeiro, Jesus quer ensinar através disso. E aponta que ele é o estrangeiro. Só uma observação muito interessante, que existia no santuário dos judeus. Tinha uma inscrição lá. Não é permitido nenhum estrangeiro no interior da divisão e dos muros em volta do templo. Quem for pego em falta, tem que culpar a si mesmo por sua morte subsequente. Ou seja, só judeus. Se tiver um estrangeiro no lugar do templo, que é o lugar de adoração, vai morrer. Dá para entender um pouco mais aquela questão de Paulo ser acusado de levar um gentil ou incircunciso ao templo e tudo mais. Então, com isso, o pessoal querendo matá-lo mesmo, jurando que iria matá-lo. Essa é a inscrição do santuário judaico. Não é permitido estrangeiro, a mesma palavra, estrangeiro. Só que, observação, quem voltou para adorar? O estrangeiro. O estrangeiro. Então, aquele que, na verdade, é o que se entende como único que pode chegar até Deus para louvá-lo, os demais ficam fora do muro, é aquele que não volta em gratidão a Deus para louvá-lo. Enquanto aquele que é desprezado é o que volta e se prostra perante Deus para louvá-lo. O cristianismo historicamente é feito de, como o texto tem falado, fracos, falhos, marginalizados, pessoas mais improváveis, até eu, que sou pior que tudo isso. Então, todos nós precisamos entender isso. É o estrangeiro que volta. É aquele que todos da comunidade religiosa acham mais imundo. Aquele que todos da comunidade acham mais indigno. É esse que, ao arrepender-se, ao clamar por piedade, ao clamar a Cristo e retornar em gratidão ao encontrar piedade, esse é o verdadeiro salvo. A quem Jesus fala, a sua fé te salva, a sua fé te salvou. E nós vemos nesse texto algo muito amargo para Israel. É Samaria que está cumprindo a ordem que foi dada a Israel, de entrar perante o templo e adorar a Deus, de ir até aquele que representa a habitação de Deus conosco, Jesus Cristo, e louvar verdadeiramente perante Ele. Sobre isso, Ryle dá um puxão de orelha em todos nós. Sempre acharemos pessoas que estão continuamente ocultando as misericórdias recebidas debaixo do alqueire e revelando suas suas provações e necessidades sobre um monte. Ou seja, nos momentos de alegria, quieto.
nos momentos de dificuldade, clame em alta voz. É triste termos de confessar coisas assim, mas elas são verdadeiras e comprovadas por todos os que conhecem a igreja e o mundo. A excessiva ingratidão dos crentes é a desgraça de nossa época. A excessiva ingratidão dos crentes é a desgraça de nossa época. Você já agradeceu a Deus hoje? Você realmente está disposto a, neste domingo, ser grato a Deus e expressar a gratidão pela sua salvação, por todas as dádivas que vieram junto à cruz? Versos 20 a 25. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Ryle: Jesus veio primeira vez para sofrer, mas virá a segunda vez para reinar. Agora os fariseus que interrogam Jesus e perguntam sobre a vinda do reino. Observação muito importante. Jesus estava pregando a vinda do reino, mas isso não era algo que eles não acreditavam que aconteceria. Eles acreditavam, sim, que iria acontecer. Tanto que a pergunta deles não é se. Se esse reino. Não, ele fala quando esse reino. Eles sabem que vem, mas eles querem saber de Jesus quando será. Pois bem, Jesus fala, a resposta de Jesus nisso enfatiza que o reino não vem de modo visível. Ou seja, a investigação do tempo, a investigação do quando, não é feita de modo visível. Essa palavra aqui, visível, que ele utiliza, lá no grego da época helenística, na época da expansão da cultura grega, era utilizada essa palavra para cálculo de eventos futuros pela observação das estrelas. Então, de forma visível, de forma que vocês podem calcular por observarem os sinais dos céus. Ou seja, as coisas físicas em si, as coisas desse mundo e o nosso calendário, não vão revelar quando Jesus voltará. É isso em si. As coisas desse mundo físicas em si, não vão voltar. Não adianta você pegar um lápis e um papel, a igreja de Cristo já tentou isso várias vezes, e definir vai ser tal, vai ser aquilo, vai ser tal, vai ser nisso daqui, quando acontecer isso, quando isso daqui virar para o tal lado, quando a terra estiver nessa posição. Nada disso, esqueçam essas coisas físicas para entender o tempo que Jesus virá, o reino virá. Então, eventos temporais não podem predizer o tempo de sua chegada. Não podem. Então, vai acontecer um tsunami, vai acontecer um negócio. É a vinda de Jesus? Não é isso em si que ele quer dizer, tá, gente? Eventos temporais não podem predizer o tempo de sua chegada. Só que não é somente o tempo que ele diz, mas o lugar também da sua chegada, o lugar em si. Aqui ou ali, não acreditem. Nem vão atrás, porque ele não está limitado a um local ou um santuário. Ele fala, está no meio de vocês. Então, aquele aspecto do reino que já está e que virá, é no meio de vós. Mas não quer dizer que o reino se completa numa experiência interior espiritual. Não.
Marshall ainda diz, são os cristãos que entram no reino, não é o reino que entra nos cristãos. Não confundam. Quando ele fala no meio de vós, é em si, dentro da igreja, que isso está sendo revelado. Então, ele ainda fala que esse reino será como um relâmpago, que vai do oriente e vai até o ocidente. Ou seja, algo inesperado, repentino, imediato, mas visto por toda a terra. Visivelmente, quando acontecer, pode ficar tranquilo que você não vai ficar desavisado não, depois que acontecer. Então, vai ser algo que toda a terra, depois que acontecer, vai saber com toda certeza, todos verão. E, o que ele fala? Tem um aspecto desse reino, que há um cumprimento antes dele. Qual? Sofrimento. Então, antes da glória, sofrimento. Como a gente já disse, antes da teologia da glória, a teologia da cruz. Ou seja, precisa desse cumprimento em si. E aí, sobre isso, Edwards diz, a inclusão da cruz na visão de glória de Jesus, dá esperança de triunfo derradeiro para aqueles que sofrem. Então, primeiro ponto, isso traz esperança para o que sofre. O que sofre, fala, é o sofrimento antes da glória, isso é esperança. Só que ao mesmo tempo, da mesma maneira que pune o triunfalismo religioso com a necessidade de sofrimento imanente, ou seja, aquele que fala, está tudo bem, e estando com Jesus, tudo vai acontecer sempre bem, sempre vai estar tudo beleza. Eu ouvi esses dias o Granconato, inclusive, citando, um pastor batista, citando que ele não gosta muito daquela música bem antiga, quem vive com Jesus vive sempre sorrindo, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas levanta e começa a andar, como se fosse uma visão otimista de que nada, sempre está tudo bem. Não, a gente enfrenta momentos de terríveis e densas trevas na nossa vida às vezes, situação de dor inenarrável, que não dá para ser narrada, que não dá para nem a gente contar para os outros, porque é tão grande dentro de nós essa dor. A gente enfrenta momentos da vida de Jó em nossa vida, e às vezes quer dizer a Deus aquele Jó 3 lá, tão significativo e tão pesado, depressivo, de lamento de Jó, mas a esperança é que a teologia do sofrimento, da cruz, é antes da teologia da glória. E para aqueles que acham que tudo está bem e vai continuar bem, atenção, há necessidade de um sofrimento antes da glória. Isso é fato. Isso nos ensina o nosso mestre, como seríamos diferentes nós. Os últimos versos, vamos emendar aí do 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de suas casas, não desça, para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. E a pergunta, onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Tem muita informação aqui, muito de escatologia e muito complicada, mas vamos focar apenas nos pontos principais, sem em si mergulhar no debate escatológico.
Ryle diz, o alvo de nossa vida deveria ser não fazer nem dizer nada que nos deixasse envergonhados, caso Cristo aparecesse repentinamente. Se você está fazendo algo que, se Cristo aparecer, vocês ficariam envergonhados, o alvo da nossa vida é não fazer isso. Bom, atentos aos sinais. Primeiro, não podemos ficar passivos nessa tensão de presente e futuro. Quando vai acontecer isso que é futuro? Quando finalmente há de se cumprir esse futuro? A gente não pode ficar passivo aguardando, simplesmente comendo, bebendo e esperando que virá a repentina destruição. Mas temos que ficar atentos e vigilantes. Essa é a grande lição, atentos e vigilantes. Essa vida não pode nos distrair dos céus. Essa vida não pode nos distrair do nosso objetivo, da nossa nova natureza em Cristo, do nosso tesouro escondido no nosso Mestre. Não podemos voltar atrás por coisas supérfluas. E o quanto das coisas supérfluas desse mundo nos atraem, isso é terrível. O exemplo aqui citado da mulher de Ló, sai escapando com vida de uma destruição, mas pensando na vida anterior, voltando-se os olhos para a vida anterior. Então, não podemos voltar atrás pelo supérfluo. E, finalmente, nas últimas palavras, onde acontecerá tudo isso que está prometido? E Jesus diz, sobre os abutres. Então, onde tem cadáver, tem abutre. Basicamente, aquilo que nós também poderemos dizer muito sobre fogo e fumaça, você vai ver através de fumaça que há fogo. Você vai ver através do abutre que há cadáver. Então, ele faz uma associação final de evento e sinal de evento. Pois bem, então, quando acontecerá isso? O que esse texto em si está falando de uma pessoa ser tirada e outra deixada, isso vai ser um debate escatológico, onde há posições, só citando, de rapto da igreja para momentos de tribulação do mundo, há essa posição, e há posições que aqui está falando de uma repentina destruição. Aquele que é tirado, não é tirado para o bem não, tá? Vai ficar um, o outro vai ser dizimado. E o último versículo, inclusive, onde será isso? Você vai ver pelos abutres, ou seja, aquele que será tirado vai ser o corpo comido por abutres. Dando a dizer que essa repentina destruição que virá é para a cidade de Jerusalém. Então é no ano 70, onde foi pelo Império Romano ali uma destruição causada no povo. Então tem essa questão de futuro longínquo ou futuro depois de alguns 40 anos daquele evento, ou menos. Mas é mais ou menos essas principais que a gente pode citar, mas tem outras interpretações que exigiriam uma aula toda de escatologia para nós considerarmos, mas as grandes lições que são essas. Não podemos ficar passivos, não podemos ficar inertes, parados perante essa expectativa de presente, quando vai ser esse futuro. Fiquem atentos aos sinais da vinda de Cristo. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelo ensinamento, e pedimos sabedoria para sabermos lidar com isso, e que realmente haja fé em nossos corações, não busquemos superioridade perante os irmãos, ou acreditar que somos servos perfeitos ou grandiosos, mas em nossa pequeneza, sabemos que temos a Ti, o maior de todos, temos a Ti, Senhor, a própria grandeza que se atenta a nós. Ó Deus, nos faz entendermos a nossa vida cristã de servos Teus, e que nós possamos fazer isso, de servir não só a Ti, mas como Tu ordenastes, como é o caráter cristão, também uns aos outros, em amor, em perdão, em restauração, em instrução.
Nos ajude, ó Deus, e nos guie nisso, para ficarmos atentos e praticarmos boas obras, para não sermos pegos de surpresa pelo futuro que virá para finalizar e trazer a glória. Ó Deus, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a aula.